A Bahia tem quase 15% da população com mais de 60 anos. A projeção é que em 2030 o Brasil seja o quinto país com mais pessoas idosas do mundo. E com o envelhecimento da população, há cada vez mais idosos também em busca de emprego, seja por querer se manter no mercado de trabalho, fazendo alguma atividade ou por necessidade financeira. Mas tem um outro número que também chama a atenção. 7 em cada 10 idosos que ainda estão no mercado de trabalho atuam na informalidade. Vou chamar então Bruno Evangelho aqui para essa conversa que ficou de falar sobre o assunto e trazer algumas orientações também, né, Bruna? Com você. Isso mesmo, Adilson. A gente vai falar sobre esse assunto, repercutir esses dados aqui no nosso Bahia Meio-Dia. E falando sobre informalidade, Adilson, quando a gente fala sobre informalidade, sempre gera aquela preocupação, né? Justamente pela falta de garantia na maioria dos casos. Mas quando a gente fala sobre população idosa, hoje mais cedo eu entrevistei o coordenador do IBGE aqui em Feira de Santana, que me explicou que esse número, né, é tão grande, é tão significativo, porque muitos desses idosos que continuam trabalhando já são aposentados, por isso trabalham na informalidade, porque ter carteira assinada para eles não acumula nenhum outro tipo de benefício. Muitos deles empreendem, trabalham por conta própria, enfim. A gente vai conversar agora com um especialista em recursos humanos, o Vital, que já está aqui ao meu lado, para a gente falar, né, sobre esse assunto. Hoje conheci, Vital, idosos inspiradores, com histórias inspiradoras, muitos deles continuam trabalhando por opção, por amor à profissão, ao que fazem, muitos se reinventaram, então é importante a gente falar sobre isso. Primeiro eu quero saber de você quais são as vantagens que as empresas encontram, né, já puxando a sardinha para o lado dos 60 mais, em ter essas pessoas dentro do seu quadro de funcionários. Boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. A maior vantagem para as empresas é trazer essa experiência para dentro da organização, né? Poder ter pessoas que já observaram situações e assim, ó, não vai por esse caminho que dá errado, ou vamos fazer dessa maneira porque dá certo. Claro que nem sempre o que aconteceu no passado, né, a gente consegue replicar para o futuro, mas dá uma mescla, principalmente com a galerinha mais jovem, que é muito ansiosa, quer fazer as coisas na tentativa e erro. Então, mesclar ali conhecimentos dentro da organização, claro, com uma base de respeito, né? Entre as pessoas, para que esse conhecimento ele seja aproveitado, ele seja posto ali para poder melhor gerir as situações dentro da organização. E aqueles, Vital, que desejam se reinserir no mercado de trabalho, né? A gente tem muitos casos de idosos que pessoas que passaram dos 60 anos, se dedicaram muito tempo a uma profissão, a um ofício, e dá aquela virada de chave, quero mudar, quero fazer outra coisa. Qual é o caminho, então, para essas pessoas? O que você indica enquanto especialista em recursos humanos? Pronto, primeiro ponto para essas pessoas é terem um autoconhecimento, saber o que é que eu tenho de conhecimento, de habilidades que eu posso estar ofertando no mercado de trabalho. Tá? A partir disso, verificar também o processo de reciclagem desses conhecimentos, né? Tá o tempo inteiro estudando, visualizando situações novas. Por exemplo, hoje a gente tem a inteligência artificial. Por que uma pessoa mais de 60 não pode estar estudando nessa área, desenvolvimento de sistemas e por aí vai. É uma área que vem em crescimento. Então, se a pessoa ela tem a capacidade de estar ali o tempo inteiro se reciclando, acaba tendo um diferencial além da experiência anterior, né? A experiência de vida, tá? Trazendo também essas inovações para dentro do currículo, consequentemente pode estar sendo absorvido por esse mercado de trabalho. Tem alguma forma específica de se apresentar nos recrutamentos, nas vagas, para essas pessoas que já passaram dos 60 anos? Pronto, boa pergunta, um ponto que a gente vê muitas vezes, assim, hoje cada vez mais o processo de recrutamento e seleção é feito através de plataformas online. Sim. A gente utiliza a plataforma online para recrutamento e seleção. E muitas vezes a gente observa que tanto os mais jovens como os mais idosos, tá? Os 40 mais, não vou dizer nem 60 mais, tá? Às vezes não preenche todas as informações na plataforma. Tá? Coloca a última experiência quando coloca alguma coisa. Tá? E isso faz com que, na hora que a gente faz a triagem nos sistemas, o currículo não aparece. E a pessoa fica naquilo ali, eu não fui chamado porque eu tenho mais idade. Não foi chamado porque o currículo está incompleto. E aí o sistema, na hora que faz as leituras, acaba que não consegue puxar aquele candidato por falta de preenchimento de informações. Tá? Então, ficar muito atento. Tá? De preferência, a uma plataforma online, coloca todas as experiências. Vital, mas eu tenho 40 anos de experiência. Coloca todas. Talvez alguma coisinha lá na primeira, na segunda, seja o que a gente esteja procurando daquele processo seletivo. E aí, está lá no seu currículo vai aparecer na hora da triagem, consequentemente, a gente vai chamar e vai participar do processo seletivo. Vital, muito obrigada, viu, pelas tuas dicas. E
e eu aproveito, me ouso a adicionar um pouquinho aqui do que eu ouvi, na verdade, um conselho, né, de um sábio entrevistado que eu tive hoje mais cedo, o senhor João José, que hoje é advogado, começou aos 60 anos a estudar Direito, depois de anos dedicado à administração de uma rede de supermercados, se formou, hoje trabalha como advogado aos 72 anos e me falou justamente isso, Bruna, o segredo é a gente não parar, é a gente continuar buscando conhecimento, porque conhecimento a gente nunca perde, né? E a gente se reinventar, claro, para aqueles que ainda têm o desejo de continuar trabalhando. Vital, muito obrigada, viu, pela tua participação. Adilson, eu volto com você no estúdio. E claro que ter conhecimento, né, Bruna, como você disse, cursos de qualificação ajuda demais, né, para poder voltar ao mercado de trabalho e também para quem está querendo começar, né? Como você disse, conhecimento nunca é demais e essas dicas que o Vital trouxe também foram muito interessantes, né? Você ter atenção na hora de preencher o currículo, porque de repente é uma daquelas experiências ali que você teve ao longo da vida que pode te ajudar a voltar para o mercado de trabalho. Bruna, muito obrigado pela participação.